Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura, né? Mais um dia na presença do Senhor e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso nessa noite, nesse dia, né? De acordo com o que Ele já tem feito todos os dias. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Jesus, que o Senhor tem estado conosco todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa que tem agido na nossa vida de maneira a transformar a nossa mente, transformar as nossas atitudes, transformar o nosso comportamento segundo o padrão do Senhor. Obrigada, Jesus. Que cada dia mais, Senhor, Teu Espírito Santo ache lugar, ache, Senhor, um coração realmente quebrantado, a ponto de recebermos, mesmo que palavras de confronto, mesmo que palavras difíceis, nós possamos ser, então, moldados segundo o Teu caráter, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos lá, gente. Semana 6, dia 6, né? Hoje, dia 11 de fevereiro. E nós vamos ler, então, Êxodo 33, 34 e 35. Vamos lá? Êxodo 33, 1, dando continuidade. Depois o Senhor ordenou a Moisés: leve este povo que você tirou do Egito para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pois eu disse a eles: darei esta terra aos seus descendentes. Mandarei à sua frente o anjo, expulsarei do território os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que jorra leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, começou a chorar, e nenhum deles usou as suas joias, pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo rebelde. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, os destruiria. Agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Por isso, a partir do Monte Horebe, os israelitas deixaram de usar joias e enfeites. Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, e o observavam pelas costas até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada da sua própria tenda e adoravam ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Moisés disse ao Senhor: o Senhor me ordenou: leve este povo, mas não me diz quem enviará comigo. Também me disse: conheço você pelo nome e você tem me agradado. Se o Senhor me vê com agrado, peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se que essa nação é seu povo. E o Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor, se o Senhor não for conosco? Quem poderá saber que somos o seu povo e somos diferentes de todos os povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: vou atender ao seu pedido, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: peço que me deixe ver a sua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade, e diante de você farei saber o meu nome. Eu sou o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque nenhum homem poderá continuar vivo depois de me ver. E o Senhor prosseguiu: contudo, fique nessa pedra ao meu lado. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar.
Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Capítulo 33 fala dessa tristeza, né, do coração de Deus a respeito do pecado, da obstinação desse povo no capítulo 32, ali com a construção do bezerro, com essa rebeldia que Deus percebe no coração dos israelitas. Mas Moisés, com a sua intercessão, como a gente tem falado desde ontem, ele então intercede em favor desse povo e ele diz: Senhor, nós desejamos a sua presença. Nós queremos que o Senhor vá conosco, porque senão todas as outras nações vão dizer: quem é esse povo? Né? O que eles estão fazendo aqui? O que eles vieram buscar aqui em Canaã? Né? Então, Moisés e todo aquele povo sabia que se não fosse o Senhor na vida deles, eles seriam como qualquer outra nação. E muito pior, talvez eles iam morrer ali pelo deserto, eles iam padecer por fome, necessidades, porque eles sabiam que era o Senhor quem os sustentava. Mas a rebeldia, o pecado estava ali constantemente rodeando eles, né? Mas o Senhor diz: Moisés, por causa da sua intercessão, porque eu conheço o teu nome, porque eu tenho me agradado de você, da maneira como você tem se comportado, justamente fazendo o diferencial, né? Nesse momento de intercessão, inclusive, que ele faz ali no capítulo 32, eu então vou conduzir esse povo. E eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Esse texto é maravilhoso. 34, 1. O Senhor disse a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você quebrou. Amanhã cedo esteja pronto para subir no monte Sinai e se apresentar a mim no alto do monte. Que ninguém vá com você e que ninguém pise em algum lugar no monte. Nem mesmo as ovelhas e os bois devem pastar perto do monte. Moisés, pois, preparou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subiu com elas no monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor havia mandado. O Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: eu, somente eu, sou Deus compassivo e cheio de graça, paciente, cheio de misericórdia e de fidelidade. Mostro o meu amor fiel até 1000 gerações. Perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixo sem castigo o culpado. Castigo os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Moisés se curvou depressa com o rosto no chão e o adorou, dizendo: Senhor, se achei mesmo favor diante dos seus olhos, siga conosco para a terra prometida. Sei que este povo é rebelde e teimoso, mas peço, perdoe a nossa maldade e o nosso pecado e aceite-nos como seu povo. Então o Senhor disse: faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma. Assim todo o povo com a qual você está vai ver os atos poderosos que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje dou a você. Expulsarei da sua presença os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não faça nenhum acordo com os moradores da terra, para onde você vai. Assim você não cairá na armadilha deles. Em vez disso, destrua os seus altares, quebre as suas colunas sagradas e seus postes ídolos. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato é Deus zeloso. Por isso, nada de fazer acordo com os habitantes daquela terra, pois quando eles forem fazer seus cultos imorais e os seus sacrifícios aos falsos deuses, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e a escolher mulheres para os seus filhos dentre as moças daqueles povos. Quando elas se prostituírem com seus deuses, poderão passar a infidelidade deles para os seus filhos. Por isso, não fabrique deuses de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe mandei. Faça isso na data certa, no mês de Abib, porque nesse mês você saiu do Egito. Todos os primeiros filhos são meus. Também são meus todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos. No caso dos jumentos é diferente. A primeira cria terá de ser resgatada com um cordeiro. Quer dizer, no lugar do jumento, o dono me dará um cordeiro.
Se não for resgatado, terá de ser morto. Paguem o resgate por todos os primeiros filhos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias, isto é, sem oferta. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época da semeadura como na época da colheita. Celebre também as outras 2 festas anuais. Celebre a festa das semanas, a festa dos primeiros frutos da colheita de trigo e a festa da colheita no fim do ano. Resumindo, são 3 festas por ano. Nessas 3 vezes, todo homem de Israel se apresentará ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Expulsarei as nações de diante de você e vou aumentar muito o território do meu povo. Ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes ao ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. No sacrifício, não ofereçam sangue misturado com pão fermentado e não deixem sobrar alguma, não deixem sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa para o dia seguinte. Quando fizer a primeira colheita, traga o melhor dos primeiros frutos à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras, porque são os termos da minha aliança com você e com Israel. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Durante esse tempo ele não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer o monte Sinai com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não percebeu que o seu rosto resplandecia, por ter ficado na presença de Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto brilhando, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou. Arão e os líderes da comunidade de Israel se aproximaram e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas e ele transmitiu todo o mandamento que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Cada vez que Moisés vinha perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, transmitia aos israelitas tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim o povo de Israel via o rosto de Moisés brilhar, mas logo depois de transmitir as ordens de Deus, Moisés tornava a cobrir o rosto com o véu, até falar novamente com o Senhor. Então, capítulo 34, o Senhor então traça, como se fosse um decreto, uma aliança mesmo, um contrato de casamento com Israel. Então, mais uma vez, o Senhor reafirma esse casamento, ele reafirma esse contrato nupcial, ele reafirma essa aliança de casamento mesmo. Sempre que a gente fala de aliança na Bíblia, Deus está falando sobre esse símbolo que a gente usa hoje em dia no casamento, que é essa aliança. É algo que não tem fim, é algo que simboliza realmente a eternidade, a coisa sem fim, porque não tem começo, não tem fim. É colocado então como se fosse um sinal na mão de uma pessoa, Através desse sinal as pessoas sabem que essa pessoa tem um casamento firmado, tem uma vida conjugal com alguém, Então, quando nós temos sinais sobre a nossa vida da presença de Deus, automaticamente as pessoas, quando olham para nós, também sabem que nós temos um marido, que nós temos um Deus, que nós temos o único que nós devemos adorar na nossa vida. Deus fecha esse momento com Moisés ali no monte, dando então novamente as tábuas da aliança com todos os mandamentos, e aí dessa vez quem escreve é o próprio Moisés. Por isso que ele permanece de novo mais 40 dias e 40 noites. Durante esse período acontece o jejum sem água e sem comida. É um dos jejuns mais fortes que a Bíblia demonstra para nós, que é o que Moisés fez, de 40 dias sem água e sem comida. Esse jejum é totalmente sobrenatural. É impossível que o ser humano, naturalmente falando, consiga fazer um jejum como esse, porque a partir do 3º dia que a gente fica sem água, nós já começamos a entrar em processo de falecimento dos órgãos, Nós precisamos de água para sobreviver. Então, é impossível que Moisés tivesse esse jejum todo se não fosse debaixo de um sobrenatural, de uma presença real de Deus ali no monte com ele. Então, Deus é quem supria. Deus é quem estava com Moisés
durante todo aquele tempo em que ele estava ali escrevendo as tábuas e Deus ditando para ele. Maravilhoso ver esse texto. Deus firmando novamente. Aí Deus fala sobre as festas, né? As 3 festas fixas que a gente fala até aqui, né? Deus pede para que eles não se esqueçam disso. 35, vamos para o último texto? Capítulo 35, versículo 1. Moisés convocou toda a comunidade de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor mandou que vocês obedecessem. Trabalhem 6 dias da semana, mas o 7º dia será santo para vocês, o sábado solene de descanso, dedicado ao Senhor. Quem trabalhar nesse dia terá de morrer. Não acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Moisés continuou falando à comunidade de Israel. Ele disse: Foi isto que o Senhor mandou fazer. Separem dos seus bens uma oferta ao Senhor. Todo aquele que sentir o desejo no coração, traga como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabras, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático especial, pedras de ônix e outras pedras preciosas, para prender no colete sacerdotal e no peitoral das roupas sacerdotais. Todos os homens habilidosos venham fazer o que o Senhor mandou. O tabernáculo com a tenda e sua cobertura, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e suas varas, a tampa e o véu para cobrir o lugar santo, a mesa, suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença divina, o candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar de incenso e suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático especial, a cortina divisória e a entrada do tabernáculo, o altar para as ofertas queimadas, a grelha de bronze, as varas e todos os utensílios do altar, a bacia de bronze e sua base, as cortinas para as paredes do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas e as cordas para firmar o tabernáculo e o pátio, as roupas sagradas para os sacerdotes usarem quando estiverem servindo no lugar santo, tanto as roupas sagradas de Arão como as roupas de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos aqueles que estavam dispostos trouxeram de boa vontade suas ofertas ao Senhor, para a construção do tabernáculo, para todos os seus serviços e para as roupas sagradas. Vieram homens e mulheres, todos que sentiam disposição no coração. Trouxeram fivelas, colares, brincos, anéis, braceletes e outros objetos de ouro. Todos os homens faziam ofertas de ouro ao Senhor. Os que possuíam tecido azul, vermelho púrpura ou vermelho carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho, ou couro, ofertavam essas coisas ao Senhor. Outros trouxeram como oferta ao Senhor objetos de prata ou de bronze, além de madeira de acácia própria para a construção. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que elas fizeram com suas próprias mãos, tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim e linho fino. Todas as mulheres que tinham habilidade teceram os seus pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral. Deram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso aromático especial. Os israelitas, tanto homens como mulheres, que sentiram em seu coração o desejo de ajudar em todo o trabalho que o Senhor mandou fazer, por meio de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e capacidade artística em todas as artes e ofícios necessários para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira, para fazer todo tipo de trabalho artesanal. Além disso, o Senhor deu a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu a capacidade extraordinária para realizar todo tipo de serviços
de carpinteiro e joalheiro. Também para fazer bordados em linho fino e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e para fazer qualquer trabalho artesanal. Capítulo 35, então, fala dessa convocação para ofertar. Esses textos, geralmente, eles são muito utilizados, né, para nós ministrarmos principalmente a oferta na igreja, o porquê, né, de nós ofertarmos. E tem o seu real valor nesse sentido. Por quê? Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão... ele entende tanto, né, a nossa situação real de vida, que ele pede vários tipos de ofertas. Então Deus faz com que todo o seu povo, em diversos níveis de riquezas, de propriedades, tenham a capacidade de ofertar ao Senhor segundo a sua medida. Então essa para mim é a parte mais bacana de se entender oferta para Deus, porque o problema para Deus nunca foi valor, porque na verdade Deus não precisa de nada realmente do que nós damos a Ele, no sentido financeiro, no sentido de valor. Mas quando nós então entregamos algo ao Senhor, o que está sendo provado, na verdade, é nós mesmos, em que o nosso coração está, ou se eu tenho condições de fazer mais pelo Senhor e pela sua obra e por aquilo que Deus está construindo, por que dar menos? Então aí está a questão. Aonde está, né, a minha real motivação? O que eu estou querendo, através da minha oferta, mostrar a Deus? Como eu tenho realmente estado disposto, né, a entregar ao Senhor aquilo que Ele mesmo tem me dado? Porque Deus, na verdade, pede de volta aquilo que Ele mesmo tem dado para nós. Trabalho, saúde, condição financeira, tudo vem do Senhor, né? Então, quando nós nos dispomos também a entregar uma oferta ao Senhor para a construção de algo, para que algo seja feito na obra de Deus, nós precisamos entender que Deus nunca está nos falando sobre um valor, mas sim na real motivação do nosso coração. Então, cada israelita tinha condições de ofertar segundo as suas posses. Então, quem tinha ouro podia ofertar ouro, quem tinha prata podia ofertar prata, mas quem tinha só o tecido também podia ofertar só o tecido. E quem tinha só óleo para a unção, né, aquele óleo que ia ser preparado do azeite, também só ofertava óleo. Então percebam que não tem uma categoria de oferta no sentido de que não todo mundo é obrigado a dar ouro, todo mundo é obrigado a dar prata. Não. Tudo ia ser necessário dentro da construção do tabernáculo. Então cada um realmente podia ofertar aquilo que tinha em suas mãos para ofertar. Mas Deus também não receberia menos de cada um deles se eles podiam ofertar. E o voluntário, aqui, né, a leitura quando diz que a oferta ela deve ser voluntária, é porque nós é quem somos experimentados por nós mesmos. Nós mostramos para nós mesmos o que nós temos nas nossas mãos e o que nós temos entregado ao Senhor. Será que aquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje é algo que eu poderia estar construindo algo para Deus com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Ou eu prefiro reter por uma questão de egoísmo ou de tantas outras coisas, né? Então, essa é a questão, mas o cerne maior é cada um trazia uma oferta ao Senhor de acordo com as suas posses. Então, nunca tem a ver com o valor daquilo que você está ofertando, mas com aquilo que você tem nas mãos para realmente ofertar ao Senhor. Amém? Então, quem está aí comigo na leitura, Deus abençoe sua vida, que vocês possam estar aí cheios, né, desse desejo de conhecer mais o Senhor através da palavra. Tem sido um tempo precioso e maravilhoso para nós aqui. Como eu tenho me alegrado com isso. Amém, irmãos? Hoje eu vou parar por aqui, porque nós tivemos um dia assim bem cheio e nós já tivemos um tempo de estudo há algumas horas atrás e nós tivemos um tempo de entendimento sobre a questão, inclusive, da oração, através desse estudo que a gente teve hoje. E a minha mente, né, está extremamente cansada já nesse momento. Eu preciso parar, porque senão é perigoso a minha oração
nem acontecer, né? Vou começar a falar palavras desconexas. Então, vou pedir perdão a vocês aí que têm estado comigo na oração. Se você tem condições aí, nesse momento que você está vendo esse vídeo, faça a sua oração, pega um trecho da palavra e ore. Tenho certeza que o Senhor vai estar ouvindo o teu clamor nesse momento. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui continuando a nossa leitura a partir do capítulo 36 e vamos continuar orando a palavra do Senhor aqui em nome de Jesus. Amém? Amanhã é domingo, né? E a gente vai ter um tempo talvez mais bacana com o Senhor e a gente vai poder estar junto aqui orando também como a gente tem feito todos os dias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, né? Quem tá aí assistindo de manhã, assistindo meio-dia, assistindo à tarde. Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, em nome de Jesus. Ótimo final de semana para nós. Amém? Deus abençoe.